Vai conversar agora com o especialista em segurança de voo, Maurício Pontes, que já está aqui ao vivo com a gente, inclusive. Eu quero dar muito bom dia para você, viu, Maurício? Obrigado por ter aceito o nosso convite, conceder essa entrevista aqui nessa manhã de domingo. Mas eu quero entender, antes de mais nada, o que a gente já pode conseguir entender sobre esse acidente, de acordo com as imagens. A gente está agora, claro, aqui esclarecendo para todo mundo que as investigações ainda precisarão ser feitas, a caixa preta, inclusive, pode esclarecer muita coisa, mas, a priori, a gente já vê um pouso forçado, uma aeronave em alta velocidade, de barriga e sem um trem de pouso. O que pode ter acontecido, na sua opinião, Maurício, de acordo com essas imagens que a gente vê até o momento? Muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia, Mariana. É difícil dizer bom dia. Eu queria, inclusive, começar lamentando pelas famílias das vítimas, lamentando pelas vítimas por um número tão grande de vidas perdidas. É o primeiro pensamento que vem. Muito chocante uma tragédia como essa. Então, nossos pensamentos realmente se direcionam para esse ponto, nesse momento, acima de tudo. Nesse momento, é bastante prematuro entrar em ilações e teorias. Inclusive, na própria CNN Internacional, eu já vi que as autoridades sul-coreanas têm sido criticadas por estabelecerem de maneira quase que qualificando o que aconteceu como sendo isso ou aquilo. Então, o que nós temos nessa fase, em demasia, são dúvidas, perguntas. Pode ter sido alguma das coisas que estão sendo aventadas. Nesse momento da investigação, que nós chamamos de ação inicial, pode ter sido qualquer coisa. O investigador, ele precisa de duas coisas. Manter a sua mente, por mais que ele seja uma pessoa como outra qualquer. Ele também tem dúvidas, também tem angústia para descobrir o que aconteceu o mais rápido possível, mas nós temos que manter a nossa mente como uma folha de papel em branco, em que nada pode ser escrito até o momento, porque até agora nós só temos fatos. E que fatos são esses? Nós temos uma aeronave que, como foi dito, tem um excelente recorde de segurança. Para dar um exemplo, essa aeronave começou a ser produzida em 1997, o 737-800, uma aeronave extremamente popular, você encontra em qualquer lugar do mundo, e é o mesmo modelo que sofreu a colisão com o jato executivo em 2006, com a companhia Gol. É exatamente o mesmo avião. E aquele foi um acidente em que nós sabemos que não houve nenhum problema com a aeronave para que aquilo acontecesse. Então, o recorde de segurança dessa aeronave realmente é muito marcante, muito significativo. E nós temos como fato imagens inequívocas de que a aeronave toca o solo sem o trem de pouso, mas começa uma série de porquês que nesse momento é praticamente infinita. Pássaros poderiam ter causado uma reação em cadeia que pudesse ter impedido a abertura dos trens de pouso ou de alguma outra superfície ou qualquer outro equipamento que pudesse ter contribuído. Por enquanto, infelizmente, por mais frustrante que seja para nós e para o público, nós só temos dúvidas, só temos perguntas e poucos fatos. Maurício, eu gostaria de perguntar um pouco sobre o papel da equipe que estava em solo. O senhor mencionou agora há pouco alguns analistas que falaram à CNN Internacional. A gente também tem conversado com analistas e observado o que eles têm a dizer. E o que a gente observa até agora é que alguns desses analistas têm questionado o papel da equipe em solo. Eles poderiam estar melhor preparados para ter recebido essa aeronave, considerando que o piloto já havia enviado um sinal de socorro. Qual é o procedimento nesse tipo de situação? Numa situação normal, quando há tempo, o pedido de socorro, a mensagem de Mayday, ela provoca uma série de ações das equipes de combate a incêndio, de resgate, para esperar a aeronave poder prestar o socorro o mais rápido possível. Existem duas condições.
a condição de emergência, que o código é PAM-PAM, e de socorro, que é uma emergência praticamente iminente. Quando o piloto declara Mayday, ele sabe que ele tem uma situação bastante difícil para gerenciar. Quanto à questão do tempo e da preparação, é difícil também pontuar, porque as informações ainda estão muito esparsas. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que a gente está recebendo informações de maneira rápida e muito desencontrada, e do outro lado do mundo, né, a maior parte num idioma também que não favorece, mas seria um pouco complexo dizer que houve falha, que houve uma assistência maior ou melhor, porque tudo depende do tempo entre a declaração de emergência e o acionamento das equipes. Então, o que eu sei é que há centenas de pessoas envolvidas e, como nós podemos ver nas imagens, o acidente aconteceu de uma maneira realmente muito abrupta, muito rápida, desde o momento em que, aparentemente, de acordo com as fontes não oficiais, partindo só do que a gente tem ouvido das agências de notícias, é prematuro fazer esse julgamento. Maurício, eu quero que a gente possa falar um pouco sobre a aeronave. Logo no início aqui do nosso papo, você falou sobre o nível, né, de segurança dessa aeronave. A gente já teve, inclusive, o próprio CEO da companhia falando que essa aeronave nunca tinha se envolvido em nenhum acidente aéreo, falando da questão do nível de segurança. Você mencionou a mesma coisa. Eu quero entender qual que é o perfil dessa aeronave, o Boeing 737-800. E eu te pergunto isso porque, recentemente, a gente teve diversos incidentes, tragédias também acontecendo, claro, envolvendo a Boeing, só que no outro tipo de aeronave. Então, qual que seria a diferença dessas aeronaves? Qual que é o perfil dessa envolvida nessa tragédia de hoje? Perfeito. Obrigado por me dar a oportunidade de esclarecer esse ponto, porque realmente é algo que pode causar certa confusão no entendimento do público. O Boeing 737 é uma aeronave extremamente bem-sucedida, cujo projeto remonta à década de 60. E, ao longo do tempo, ele foi sendo atualizado, foi sendo aperfeiçoado, ao ponto em que hoje nós temos a última variante, é praticamente um avião completamente diferente. Ele guarda semelhanças aerodinâmicas, estéticas, mas são aviões com tecnologias, com sistemas completamente diferentes. E você bem mencionou, aconteceu uma grave crise na Boeing a partir de uma nova variante desse avião, que é o 737 MAX, né, que ficou bastante conhecido por uma sequência de acidentes, e era uma aeronave que, para se adaptar a algumas novas adições ao projeto, teve que ser bastante modificada. Então, a aeronave que nós falamos aqui é uma aeronave que já voa há muito tempo como eu disse, com um número de ocorrências considerado baixo, é um nível de segurança bastante robusto, uma aeronave que voa o tempo todo no mundo inteiro. Não sei qual seria a estatística, mas algo como provavelmente a cada 5 minutos um 737 dessa série, dessa família, como nós chamamos, está decolando no mundo e pousando em segurança. Então, é uma aeronave de um corredor, uma aeronave utilizada mais comumente para voos domésticos em países grandes, para viagens mais curtas do que aviões intercontinentais. Como eu disse, tanto a aeronave quanto os motores, enfim, é uma aeronave que realmente não traz consigo um histórico de acidentes que possam nos levar a considerar que essa aeronave seja uma aeronave perigosa em nenhuma maneira. Maurício, o senhor disse que há um ótimo histórico dessa aeronave, que aparenta ser uma aeronave segura, que não tem um grande histórico de acidentes.
Qual é o procedimento nesse caso? A Boeing deve revisar outras aeronaves desse modelo ou então de modelos similares? Como a empresa deve proceder agora diante dessa tragédia que aconteceu na Coreia do Sul? Bom, na verdade, na aviação que nós contamos para aumentar a segurança, além de tudo que acontece no dia a dia e que nem chega ao conhecimento, porque são eventos menores, mas mesmo assim não são aquilo que a gente persegue, que é a perfeição, embora seja impossível, né, chegar num nível de perfeição e de risco zero, as aeronaves elas são o tempo todo escrutinadas para melhoras, alertas aos pilotos por alguma condição que seja descoberta numa determinada ocorrência que não tenha se transformado em acidente. Mas, infelizmente, o nosso maior professor, a nossa maior fonte é, infelizmente, o acidente aeronáutico. Então, é praxe, né, é legislação internacional, que nós tenhamos um procedimento investigativo. Ele é regido pela Convenção de Chicago, no seu anexo 13, que traz regras explícitas, inclusive sobre a comissão que é designada para apurar os fatores contribuintes. Nós, normalmente, não usamos a palavra causas, usamos fatores contribuintes, porque é uma cadeia de eventos que contribuem para o resultado final. Dito isso, a gente está num momento extremamente prematuro e incipiente da investigação. A ação inicial ela ainda está ocorrendo concomitante ao resgate das vítimas. O que vai acontecer é que vai ser designado um chefe para essa comissão de investigação, que eu presumo que seja a autoridade coreana responsável por isso. E na composição, o estado de fabricação, ele entra como representante acreditado com as suas fontes, com seus recursos, e naturalmente que o fabricante é convidado a participar, não só pelo seu nível de conhecimento sobre o projeto, sobre um banco imenso de dados de qualquer coisa que pudesse ter acontecido e nem chegou a acontecer, como, ao final, e como foi dito anteriormente, não existe prazo para essa investigação terminar. Uma investigação complexa pode durar 2, 3 anos, às vezes. A partir do relatório final, aí sim, recomendações serão emitidas para o fabricante, para todos aqueles que possam ter sido elos que tenham contribuído para esse resultado trágico. Então, o papel do fabricante, assim como a Embraer foi convidada, a gente não teve nem tempo de respirar, né, Mariana e Débora? A gente nem teve tempo de respirar e de prantear as vítimas do que aconteceu na Rússia com o Embraer 190. Assim como a Embraer foi envolvida naquela investigação, a Boeing vai poder contribuir bastante com esse procedimento investigativo. Eu queria só aproveitar que eu mencionei o evento ocorrido na Rússia para lembrar, para até tranquilizar um pouco o público, porque a aviação permaneceu na pauta esse ano de uma maneira bem significativa. Persistente, exatamente. Desgastante até para todos nós que vivemos com isso e sofremos a cada novo episódio. O que aconteceu na Rússia, até o momento, já pode ser considerado um evento que não entra na estatística da segurança de voo. Ele não é um acidente aeronáutico. Ele foi uma ação provocada, um ato provocado, portanto, não é uma investigação de acidente, mas um ato externo, um ato ilícito, né? Nós vemos aí a diplomacia russa já dando indícios de que a investigação está na direção correta de um ataque. Só para mostrar que não aconteceram 2 acidentes em sequência, aconteceram 2 tragédias em sequência. Tivemos, inclusive, o próprio presidente Vladimir Putin, né, sentindo ali pelo acidente, apesar de não ter assumido, né, a autoria
realmente nesse caso, mas já sinalizando tudo isso realmente que se tratou ali de uma defesa antiaérea que acabou atingindo tragicamente esse avião da Embraer. Maurício, eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos então com o especialista em segurança de voo, Maurício Pontes. Muito obrigada por sua participação aqui, mesmo que tão previamente, ainda prematuramente, de acordo com as poucas informações que a gente tem, que tem chegado até agora para a gente. Mas muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Sempre à disposição, eu que agradeço e boa cobertura, como sempre, para vocês.